Você comentou, né, do que você quer construir estádio, não, com todos esses quesitos, você falou que e não virar SAF de jeito nenhum. A gente já viu aí nos últimos anos o Landim comentar sobre a questão de SAF algumas vezes e tentar empurrar isso de alguma maneira, não o modelo de SAF como foi Botafogo e Cruzeiro e tal, mas algum tipo de modelo de SAF do Flamengo. Por que você é contra esse negócio? Porque eu não acredito que quem queira virar sócio do Flamengo vai ficar só com 30%. O modelo que ele se baseia foi o modelo que nós vimos juntos na Alemanha um ano atrás, onde a lei protege o clube. Metade, não só pode metade. Não, né? metade não. Não pode ter mais do que 49,9. Então 50,1 é maior do que 49,9. Então, por maior irresponsabilidade que seja do dirigente de futebol, a lei diz, olha, uma empresa não pode ser dona do clube. E aí você pega este conceito de lá e traz para cá só com detalhe. Aqui não tem esse limite. Você acredita de verdade que um clube de futebol em algum lugar no mundo não vai ter um período que ele vai ter dificuldades e tudo mais? Vai ter. Você imagina você ter um sócio dentro de casa, você imagina um Atlético ganha a Libertadores, aí o dono chega e fala, olha, agora eu vou vender 2 ou 3 jogadores que agora eu vou realizar meu lucro aqui. Como é que faz? Qual é a prioridade? A prioridade é o sucesso esportivo ou o retorno financeiro? Eu não estou dizendo que o cara do retorno financeiro esteja errado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o diabo sabe para quem aparece. Na hora que você faz um acordo com um cara desse, e o cara fala, olha, agora eu tenho que tirar o meu dinheiro. Como é que você diz? Ah, não, agora você não vai tirar o seu dinheiro. Então, quando a SAF o cara é dono, ele vai tirar o dinheiro. E quando ele não é, ele diz, olha, tudo bem, Flamengo vai dar 100 milhões de resultado. Cadê os meus 30? Se for 30%. Você fala, não, mas eu... Sabe o que acontece? É que tem uma oportunidade de comprar o Alcaraz. Você acha que o sócio vai dizer o quê? Não, então compra o Alcaraz e ano que vem a gente vê. Não é assim que o mundo funciona. Então eu entendo que um clube do tamanho do Flamengo, com o potencial do Flamengo não precisa virar uma SAF. Agora, nessa pergunta, tudo que eu falo sobre a profissionalização e os detalhes que nós demos aqui sobre processos e tal, é você organizar o clube como se fosse uma SAF. Não tem nenhuma linha no estatuto do Flamengo que proíba a gente de organizar o clube como se fosse uma SAF, que é basicamente o que a gente pensa. Vamos tentar tirar o máximo de valor possível do ponto de vista da gestão, da profissionalização que uma SAF traria, sem você ter um sócio fora. Então, uma das razões da gente pensar muito diferente é que eu entendo que seria uma visão curta você achar que você vai trazer alguém que vai ser dono de 30%, que ele não vai se envolver com futebol. Como que não vai? Ele não vai se envolver com compra de atleta? Afeta o caixa da empresa dele? Ah, mas ele é minoritário. Mas 30% da empresa é dele. Ele não vai forçar você a vender um atleta? Quando ele quiser tirar dinheiro? Em geral, eu entendo que quem fosse virar sócio do Flamengo, potencialmente, tem que ser uma empresa muito grande, né? Eu aprendi na vida que, olha, você vira sócio de quem é muito maior do que você, quem acaba dando as cartas é quem é maior. Ah, mas 70 é maior do que 30. Até o momento que você pisca. Então eu entendo que isso devia estar fora de questão. Fora de questão. Agora, ele sempre defendeu esse modelo, ele acredita nesse modelo, ele acha que ele vai continuar mandando com 70 e eu não acredito nisso. E a maioria dos torcedores também não. Então a nossa chapa não acredita nisso e com a gente, uma coisa que todo mundo pode ter certeza é que vai ter estádio, mas não vai ter SAF. Beleza, legal. Uma pergunta que eu ia te fazer é sobre o Clube de Futebol de Portugal. Cara, que o Flamengo já esteve lá para... A última notícia que melou esse negócio, né? Mas se tem alguma projeção de compra de time da Europa, porque falava-se muito em globalização da marca e isso seria uma das possíveis ajudas para isso. Como que você vê essa situação? Vamos lá. O Flamengo precisa ser conhecido no mundo. Aí qual é o plano? Comprar um time de 2ª divisão em Portugal. Nunca fez muito sentido para o torcedor, eu acredito nisso aí. Nenhum sentido isso. Nenhum sentido. Isso é uma solução à busca de um problema. Não tem nenhum sentido isso. Então, conosco, se nós formos eleitos, não vai haver isso. É história de globalização, de internacionalização da marca. Sabe o que acontece? Pega os 37 milhões de usuários únicos que a gente tem em redes sociais, faz alguma coisa bacana em 2, 3, 4, 5 idiomas. Né? Pois é. Né?
Eu acho que isso vai ajudar muito mais nesse projeto e processo de internacionalização da marca do que você imaginar essa história de um clube lá. Que tal a gente planejar melhor aqui e priorizar o brasileiro antes de fazer isso, hein? Então, eu entendo que o Flamengo tem desafios muito maiores e importantes. Quais sejam? Priorizar o brasileiro, profissionalizar a estrutura do clube, construir o estádio da gente sem que a gente corra o risco de virar SAF, né? Sem afetar a performance esportiva. Então o Flamengo já tem coisa demais no prato dele agora. Quanto menos coisa que distraia a gente do foco da gente, melhor para o clube. Sabe, é muito louco que a gente vê aqui no Brasil o quanto os times europeus vêm para cá, pelas transmissões, obviamente, futebol lá um nível acima e tal, apesar de achar aqui muito melhor, mas realmente, tecnicamente falando, né, e tal. E a gente vê pouco disso de nós para fora. Tipo, a gente vê vários documentários sobre jogadores europeus, sobre times europeus que vêm pra cá e fazem um sucesso brutal. E os nossos lá, né? Mas os caras gostam de futebol também. Mas a gente não produz esse conteúdo. Por que não produz aqui? Era o que eu estava te falando do behind the scenes, por exemplo, do que acontece hoje. Como é que o jogador é tratado logo após a partida? Todos eles entram em banheiro de gelo, com água com gelo ou não? Não, agora é só o que tá no momento é discurso. Depois que ganhou, você pode soltar o discurso. Sabe, discurso do treinador ou do capitão. Então veja, eu acho que tem tanto conteúdo que você pode fazer disso, tanta história para contar. A NBA tá fazendo um com cada jogador de time diferente, você viu? Muito foda. Então, eu vejo assim, tem muito conteúdo para além do que a gente vê normalmente nas resenhas e nas coberturas de partida de futebol. Eu acredito que isso aí é um lado importante para ser explorado. É importante. Bom, falar de outra coisa importante aqui isso também. Ajuda no processo de internacionalização, né? Claro. E de aproximação do consumidor médio. Que é a questão aqui da liga e de direito de transmissão, certo? Que historicamente Flamengo e Corinthians têm a maior fatia desse bolo aí, e muita discussão é feita e tal sobre essas coisas e tudo. Há um tempo atrás, a CBF se mostrou apoiar uma possível liga dos clubes, coisa que historicamente nunca foi e não faz tanto tempo e tal. Não deu, todo mundo brigou, não deu em nada e tal. Né? A gente vê que com a entrada das SAFs, todos que são SAFs estão a favor de fazer uma coisa unificada, uma liga e tal, porque entendem que mesmo se o Flamengo e o Corinthians não pegarem a maior parte do bolo, todo mundo vai ganhar mais, inclusive o Flamengo e o Corinthians. Só que a diferença entre os ganhos vai ser menor e tal, não sei o quê. Eu não vou nem te perguntar se acha possível a questão da liga, porque eu acho que mesmo se você for eleito e reeleito, a gente ainda não vai ter resolvido isso. Mas como é que você vê essa questão da liga e pro futebol brasileiro avançar de alguma maneira? Eu vejo assim, eu não acredito que para o futebol brasileiro avançar você precise de uma liga. Tá. 2. A liga em si, antes vocês se conheciam antes daqui, não? Nós de dois? trabalhar aqui? Não. Não, mas conheceram aqui. Nos conhecemos mas aqui. vocês deviam conhecer alguém que está aqui. Sim. Um amigo que trouxe outro. Não é isso? Sim. Claro. Vocês juntariam 5, 6 que nunca se falaram, nunca conviveram, nunca tiveram nada em comum e montariam um negócio? Não. É o caso da liga. O denominador comum é o dinheiro do direito de transmissão que a cada 5 ou 10 anos está na mesa. Aí todo mundo quer se reunir em torno de uma mesa e querem dar um formato de associação a algo que não existe, para negociar coletivamente. Depois que o dinheiro foi recolhido, cada um vai para o seu canto e depois vão se encontrar bissextamente quando joga um clube contra o outro. Então eu vejo assim, os clubes de futebol eles deviam ser mais amigos fora de campo. A rivalidade devia ficar dentro de campo. E ela, por esse amadorismo que a gente tem no futebol brasileiro, ela migra para fora de campo. Então eu vejo como um desafio você conseguir fazer que dirigentes, um cara que perdeu o jogo ontem, sente na mesa hoje para discutir negócios, né? E que não queira que você se dê mal, né? Num fim de semana, né? Então vou te dar um exemplo muito claro. É assim, ninguém quer jogar domingo em agosto ou setembro às 11 horas da manhã no domingo.
Tá certo? Quais são os times que mais jogam às 11 horas da manhã no domingo, com sol? O Flamengo é um deles. Uhum. O Flamengo é um deles. Quando o Flamengo vai jogar, uma porção de outros clubes acham o máximo que o Flamengo Sim. jogue nesse momento, porque o Flamengo vai estar se desgastando, corre o risco maior de perder ponto. Onde que fica o fair play esportivo nisso aí? Aí você faz isso comigo num domingo. Aí depois você tem um problema da enchente na sua cidade. O que eu digo para você? Foda-se. Bota um escafandro e joga debaixo d'água. Você faria isso com quem é teu amigo, com quem... Então, assim, gentileza gera gentileza. O ambiente de futebol fora de campo, ele não é um ambiente de camaradagem. Uhum. Então, a segunda coisa é essa, para você poder pensar em ter uma liga. Terceiro é o seguinte, por que a CBF, que vive da divisão entre os clubes, estimularia uma liga? Então ela fala, não, todos os clubes querem. Ela fala, não, eu sou simpático à liga. Mas o que significa isso de fato? Ela joga a responsabilidade pros clubes porque ela sabe que não vai dar em nada. Então é isso. Então, e por que não vai dar em nada? Pelos dois aspectos anteriores que eu te falei. Os clubes não se falam. Só tem o foco de buscar o dinheiro do direito de transmissão. Então, a visão é curta, é imediatista. E aí é o seguinte, eu começo a me dar bem com o meu amigo aqui, Matheus, que é atleticano. Leva um tempo para a gente se entender, para a gente fora de campo ter uma relação boa. Quando o Atlético for no Rio, ele vai ser muito bem recebido, a torcida vai ser muito bem recebida pela polícia do Rio. Quando a gente for em Minas também. Aí, de repente, puf, em 18 meses o Matheus sai, ele não é mais presidente do Atlético. Aí entra outro cara que fala, porra nenhuma, não tem nada a ver com isso. Então, vejam, como a maioria dos clubes tem 3 anos de gestão e elas são defasadas, a cada ano e meio muda tudo. Então, as pessoas com quem você está falando, com quem você está conhecendo, né, elas vão mudando. A pressão do quarta domingo, que é algo imediatista. Né? Então, o sistema como um todo, ele joga contra a constituição de uma liga. E a gente acaba vendo muita discussão do tipo, pô, mas uma liga seria ótimo, como é que é na Europa? Começa com fatos que lá o cara joga 55 partidas por ano, se tanto. Aqui você joga 70 e tantas. Você tem os estaduais. Por quê? Porque se monetizou o direito de transmissão dos estaduais. Se você acabar com o estadual, você tira dinheiro da federação. Qual é o peso de votação da federação? Na maior CBF, dos 3. clubes, né? A federação do Acre, com todo respeito ao Acre, tem mais peso do que o Atlético ou o Flamengo na CBF. Então, veja, então, o sistema como um todo, ele conspira contra o conceito de uma liga. Então, a ideia de você só se reunir para discutir direito de transmissão me parece limitada. 87 não era isso? Sim. O movimento de 87 não foi esse? Né? E depois o Clube dos 13. Então, eu acredito que seria um movimento importante, mas eu estaria mentindo se eu dissesse para vocês que eu acredito que o mercado hoje tem as condicionantes para você ter uma liga, seja forte, seja Libra. Eu tenho dúvidas. Acho que o interesse acaba sendo o direito de transmissão só, sem você explorar outras coisas. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Qual é a chance de você, Matheus, entrar numa loja para comprar uma camisa do Atlético e não tem camisa do Atlético e tem a do Flamengo em promoção? Você compraria a camisa do Flamengo em promoção? Não. Por que não? Por que não? Linda! Nada a ver. Mas não compraria? Não compraria. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, é que se os clubes montassem uma loja para vender produtos deles, essa loja deveria dar mais dinheiro do que uma loja só do Galo ou só do Flamengo. Porque quando você ganha, você vende. E quando você perde, você não vende. Mas se eles tivessem uma loja comum, tá certo? O torcedor entraria lá, e ainda que a camisa do time A tivesse mais cara, né, o cara vai comprar a camisa do time dele. Sim. Né? Então você vê cada time querendo montar a sua rede de lojas. É uma bobagem. Isso é um custo absurdo. Para te dar um exemplo de alguma coisa, isso não tem nada a ver com o resultado do jogo. Né? Zero contaminação de produto.